بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos, que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada exceto Allah, o único sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, continuamos a nossa série de aulas acerca da tradução deste livrete intitulado Talkhisu Sifati Salati Nabi sallallahu alayhi wa sallam min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha. O resumo da descrição da oração do profeta sallallahu alayhi wa sallam desde o takbir até às saudações finais, como se tu a visses. Livro do autor, do grande Sheikh Muhammad Nasir ad-Din al-Albani, rahimahullah ta'ala, que disse: levantar as mãos e a forma de o fazer. Levantar as mãos e a forma de o fazer. Então, na aula anterior, falámos da intenção e falámos também do takbir. E depois do takbir, ou melhor dizendo, com o takbir, convém levantar as mãos, como vai ser visto já a seguir. Então o autor mencionou, logo depois do takbir, mencionou este ponto, que é levantar as mãos e a forma de o fazer. Dizendo, e a pessoa levanta as mãos com o takbir. A pessoa levanta as mãos com o takbir. E estamos a falar de takbiratul ihram, que é o primeiro takbir da oração, que foi esclarecido na aula anterior. Então o autor diz que a pessoa levanta as mãos com o takbir antes ou depois dele. Tudo isto é comprovado pela Sunnah. Então a pessoa tem a escolha de levantar as mãos ao mesmo tempo que diz Allahu Akbar, mas também pode levantar as mãos antes de dizer Allahu Akbar, e também pode levantar as mãos depois de ter dito Allahu Akbar. Então tudo isto é comprovado pela Sunnah. Com o takbir, antes do takbir e depois do takbir. A pessoa pode levantar as mãos antes, com ou depois do takbir. Tudo isto é comprovado pela Sunnah, como disse o grande sábio da Sunnah, o autor deste livro, que é Muhammad Nasir ad-Din al-Albani, rahimahullah. Continuamos a tradução daquilo que disse o Sheikh, que disse: quer dizer que a pessoa pode levantar as mãos antes de dizer Allahu Akbar, ao mesmo tempo que diz Allahu Akbar, ou depois de ter dito Allahu Akbar. Depois o autor disse: e levanta
as mãos com as palmas abertas. Aqui o autor nos vai falar da forma de levantar as mãos. Então as mãos são levantadas como? De que forma? Com as palmas abertas, como o autor nos diz. As palmas abertas. Com as palmas abertas. Isto é, a pessoa abre a sua mão com as palmas completamente abertas, levanta as suas duas mãos direitas em direção de Al-Qibla e as levanta à altura ou ao nível dos ombros. Ao nível dos ombros. E, por vezes, até pode levantar um pouco mais ao nível dos lóbulos das orelhas. Então, a pessoa levanta as mãos ao nível dos ombros. E, por vezes, até pode levantar um pouco mais ao nível dos lóbulos das orelhas. E o autor precisa que este movimento se faz sem tocar nas orelhas com os dedos polegares. Este é um erro cometido por muitos muçulmanos. Então aqui o autor, além de nos ensinar a forma correta de levantar as mãos, além de nos ensinar a sunnah, a forma que nos foi relatada nos textos sagrados, nas narrações autênticas, além disso o autor nos ensina aquilo que é contrário à sunnah. Nos informa que a pessoa não deve tocar com os seus dedos polegares nas suas orelhas. Pois isso não tem nenhuma origem na sunnah. Reparem aqui naquilo que diz o autor, rahimahullah, que nos diz que isso não tem nenhuma origem na sunnah. Isso o quê? O facto de levantar as mãos e de tocar nos lóbulos das orelhas com os dedos polegares. E as pessoas que fazem isso, se reparamos bem no movimento que eles fazem, eles não levantam as mãos. Eles não levantam as mãos. O que eles fazem é tocar as orelhas. O que eles fazem é tocar as orelhas. Tocam nas orelhas antes de iniciar a oração. E, como vemos aqui, aquilo que é pedido, a sunnah, é de levantar as mãos e não de tocar nas orelhas ou em qualquer outro membro do corpo. Aqui, a pessoa levanta as mãos. A pessoa levanta as mãos direitas, com as palmas abertas, em direção da Qibla, ao nível dos ombros e, por vezes, um pouco mais alto, ao nível das orelhas. Mas não toca nas orelhas. Isto é incorreto, contrário à sunnah. Depois o autor, rahimahullah ta'ala, diz: pousar as mãos e a forma de o fazer. Pousar as mãos e a forma de o fazer. Depois de ter mencionado levantar as mãos e a forma de o fazer, depois de nos ter ensinado que devemos levantar as mãos e de nos ter ensinado como o fazer durante o takbiratul ihram, o autor nos ensina depois como devemos pousar as mãos e onde, ou melhor dizendo, o que devemos fazer das mãos depois de as termos levantado, assim é mais correto dizer. Depois de termos levantado as mãos, aqui o autor nos ensina o que devemos fazer das mãos depois de termos levantado. Então o autor nos diz que as devemos pousar. Pousar as mãos e a forma de o fazer. Como devemos pousar as mãos. E disse, rahimahullah ta'ala,
Depois do takbir, depois de ter pronunciado o takbir, a pessoa pousa a sua mão direita sobre a sua mão esquerda. E podemos dizer que depois de pronunciar o takbir, a pessoa levanta as mãos e a pousa sobre a mão direita, repousa a sua mão direita sobre a mão esquerda. Então, repito, depois que a pessoa tenha dito o takbir e levantado as mãos, as pousa, isto é, pousa a mão direita, pousa a sua mão direita sobre a sua mão esquerda. E depois o autor, rahimahullah, disse, e esta é a sunnah dos profetas. E aqui o autor disse, é a sunnah dos profetas, no plural. Quer dizer que é a sunnah de todos os profetas, alayhimus salatu wassalam. Quer dizer que todos os profetas, alayhimus salatu wassalam, colocavam a mão direita sobre a mão esquerda durante a oração. E o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ordenou de o fazer. Quer dizer que deu ordem de o fazer, de colocarmos a mão direita sobre a mão esquerda. Portanto, não é permitido de orar, de rezar com as mãos suspensas, pendentes ao longo do corpo. E aqui, mais uma vez, este nobre sheikh, rahimahullah ta'ala, nos ensina a sunnah e nos adverte daquilo que é contrário à sunnah. Nos ensina que a sunnah é de pousar a mão direita sobre a esquerda e que aquilo que é contrário à sunnah é o facto de não pousar a mão direita sobre a esquerda, mas de deixar as mãos suspensas, pendentes ao longo do corpo, como o fazem a Shia, a Rafida, que é uma seita desviada, e também alguns membros de outras seitas, como é o caso de Al-Ibadiyya, que também é uma seita desviada, que também rezam com as mãos ao longo do corpo, suspensas. Depois o autor disse, e a pessoa pousa a mão direita sobre a parte exterior da mão esquerda, sobre o punho e sobre o antebraço. Quer dizer que a pousa sobre estes três locais ao mesmo tempo, ou estes três membros ao mesmo tempo. Aqui o autor nos ensina a forma de pousar a mão direita sobre a esquerda. Então aprendemos inicialmente que pousamos a mão direita sobre a esquerda. Aqui o autor nos dá mais precisões, dizendo ou esclarecendo a forma de pousar a mão direita sobre a esquerda. E a forma é a seguinte: a pessoa pousa a mão direita, isto é, a palma da mão direita, sobre a mão esquerda. E a mão esquerda, como sabemos, estará pousada sobre o corpo. E é a mão direita que se vai vir pousar em cima da esquerda. Então, a palma da mão direita vem-se pousar sobre a mão esquerda. Sobre a mão esquerda. E o local onde pousamos a mão direita é
sobre uma parte do punho e uma parte do antebraço. Quer dizer que pousamos uma parte da mão direita sobre uma parte da mão esquerda, sobre também o punho e sobre o antebraço. Quer dizer que esta zona da mão esquerda, que é o exterior da mão esquerda, onde se encontra o início dos dedos, ou o final dos dedos, o podemos dizer, melhor dizendo, o punho, esta parte do punho, pousamos a mão direita em cima da parte do punho. Quer dizer que não pousamos a mão direita sobre os dedos. Não pousamos a mão direita sobre os dedos da mão esquerda. Reparem bem, não se pousa a mão direita sobre os dedos da mão esquerda. Reparem bem neste ponto. A mão direita não é pousada sobre os dedos da mão esquerda, mas sim sobre uma parte da mão, depois também sobre o punho e uma parte do antebraço, isto é, o início do antebraço. Podemos dizer que onde estão as articulações da mão direita, isto é, entre a mão e os dedos, estas articulações que nos permitem de fechar a mão, esta parte é colocada sobre o punho. A mão é colocada sobre a mão, esta articulação é colocada sobre o punho e o resto dos dedos será colocado sobre o antebraço esquerdo. É um pouco complicado de explicar assim sem um desenho, por exemplo, mas Bismillah será suficiente. Imagino que seja compreensível para todos. Depois o autor disse: e às vezes a pessoa pousa a mão direita sobre a esquerda, agarrando com a mão direita o punho da esquerda. Então aqui o autor nos ensina uma segunda forma de colocar a mão direita sobre a esquerda. A primeira forma foi mencionada, que é que a pessoa pousa a palma da mão direita sobre o exterior, ou sobre as costas, podemos dizer as costas das mãos. Então a pessoa pousa a palma da mão direita sobre as costas da mão esquerda, com a articulação dos dedos, o início dos dedos, sobre o punho e o resto dos dedos, o final dos dedos, sobre o antebraço. Esta é a primeira forma. A segunda forma é que a pessoa, com a mão direita, agarra no punho da mão esquerda, segura o punho da mão esquerda com a sua mão direita, agarra no punho da mão esquerda, Esta é uma segunda forma de colocar a mão direita sobre a esquerda. Então é permitido fazer de uma forma como da outra, e o melhor é de fazer umas vezes de uma forma e de outras vezes de outra forma. Depois o autor diz o local sobre o qual se pousam as mãos. Então inicialmente nos ensinou que levantamos as mãos, depois nos ensina onde colocamos a forma de colocar uma mão sobre a outra, e agora nos ensina aonde é que se colocam as mãos, onde é que elas devem ser colocadas. Então disse, só se pousam sobre o peito.
Aqui o autor nos diz que as mãos não devem ser posicionadas em qualquer lugar que seja além do peito. Além do peito. Dizendo, as mãos só se pousam sobre o peito unicamente. E isto que seja para um homem como para uma mulher. Quanto ao facto de pousar as mãos noutro local além do peito, os textos, isto é, os textos sagrados que foram relatados acerca disso, são inventados. São inventados. Quer dizer que todos os textos, todas as narrações, todos os hadith que foram relatados sobre o facto que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam tenha pousado as mãos, a mão direita sobre a esquerda noutro local ou noutro membro além do peito, são narrações que são inventadas. Quer dizer que não são autênticas. São inventadas. E aqui convém de esclarecer um pouquinho mais, que é que o autor diz que só se pousam sobre o peito. Então, quer dizer que não é permitido de pousar a mão direita sobre a mão esquerda sobre a barriga, por exemplo. Ou sobre o umbigo. Há muitos que fazem a oração com a mão esquerda pousada sobre o umbigo e a mão direita sobre a mão esquerda. Isto é, a mão direita sobre a mão esquerda pousada sobre o umbigo ou sobre a barriga, a parte baixa da barriga. E, ao contrário, a outra forma que é uma forma de excesso e de extremismo são aqueles que colocam a mão sobre o pescoço. Sobre o pescoço. Então, a pessoa não deve colocar a mão nem sobre o pescoço, nem sobre a barriga, sobre o umbigo. A pessoa deve colocar a mão sobre o peito. Esta parte que é, todos sabem o que é o peito, não é? No caso de uma mulher é entre os dois seios, e do homem também, não é? É esta parte no tórax, no peito, onde devemos colocar um pouco acima ou acima do estômago. A pessoa sabe onde é que está o estômago. Temos este local que é tipo, eu não tenho muito conhecimento nos membros, mas este local por cima do estômago, logo acima do estômago, neste buraco, se podemos dizer, nesta cavidade, penso que é um termo mais adaptado, nesta cavidade que há entre o estômago e entre os dois seios, é onde colocamos a nossa mão. E imagino que para todos é muito mais confortável de pousar a mão aqui que em qualquer outro local. E se reparamos, isto aqui é centrado, quer dizer que é muito mais simples do que pousar a mão, por exemplo, sobre a garganta, muito elevada, até é complicado, ou de abaixar extremamente. O melhor é aqui no meio, sobre o peito, e além disso, foi assim que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam ensinou a oração, foi desta forma que rezou. Então é assim que devemos fazer e não devemos acrescentar nem diminuir. E depois o autor disse, e não é permitido de pousar a mão direita sobre a cintura durante a oração. Aqui também é um ponto importante, que é que não é permitido de pousar a mão direita sobre a cintura durante a oração. Então esta é uma posição que então não é permitida. A pessoa não pode estar a orar e com a mão pousada sobre a sua cintura. Ficamos por aqui. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.